boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Ao Final do Dia, aqui na Cordinheiro, comigo, Mário Amorim Lopes. O evento recente esta semana, mais que um evento, foi de facto uma tragédia que aconteceu no bairro da Mouraria, deve-nos convocar aqui a uma pequena reflexão. Portanto, só para recordar, no bairro da Mouraria houve um desabamento de um prédio, um incêndio, que depois levou ao desabamento do prédio e, resultado disso, morreram algumas pessoas e outras ficaram feridas, e neste caso eram pessoas imigrantes que viviam num prédio, num apartamento, no caso, mais do que deveria ser, do que é permitido e do que é, aliás, possível de albergar em condições de salubridade e de segurança, e, portanto, aquele infortúnio, aquele acidente acabou por levar aqui à morte de pessoas. Portanto, acho que devemos refletir um bocadinho sobre o que aconteceu aqui nos últimos meses e sobre uma alteração que o Governo fez há alguns meses atrás, que teve particular impacto aqui na política migratória. Vamos só recuar aqui um bocadinho, antes de discutirmos este assunto em particular, para partilhar convosco aquela que é a minha posição de princípio. Acho que não será novidade agora, já estou aqui há quase 2 anos, que eu sou liberal e, como tal, a minha posição de princípio em relação à livre circulação, seja de bens, seja de serviços e também de pessoas, é que isso é algo possível e desejável. E, portanto, é bom que as pessoas possam circular de um país para o outro e possam mudar de país e viver num outro país. E é bom também que Portugal possa acolher imigrantes da mesma forma que outros países acolhem os nossos imigrantes. E como vocês bem sabem, Portugal de facto é um país de imigrantes. Temos muita gente espalhada pelo mundo, Luxemburgo, França, entre muitos outros países, e nós esperamos e queremos que esses países nos saibam acolher e, portanto, aqui devemos fazer o mesmo. Isto é especialmente importante num país que está a envelhecer. Nós, na verdade, na Europa, somos o segundo país da Europa, logo a seguir à Itália, mais envelhecido, e, portanto, nós precisamos aqui de uma regeneração, e, portanto, é bom que haja imigrantes mais novos a virem para Portugal e aumentarem a taxa de natalidade. Também estamos com um problema de mão de obra especializada. Existem muitas atividades, muitos setores económicos neste momento têm imensa dificuldade em contratar pessoas, trabalhos mais técnicos, seja na área da construção civil, seja também na área da hotelaria, da restauração. Muita dificuldade também na parte da agricultura, muita dificuldade em contratar pessoas e, portanto, aí a imigração também pode ser positiva. E, finalmente, eu diria que é bom que haja pessoas que olhem para o nosso país e que me vejam como um local desejável para vir para Portugal. Portanto, a minha posição de princípio em relação a isto é de positiva, ou seja, ainda bem que as pessoas querem vir para Portugal e ainda bem que as pessoas podem circular, não em todos os países, mas podem circular entre países. Agora, nós, obviamente, temos de ser realistas quando analisamos estas questões. Uma coisa é dizer que somos a favor da imigração, e eu sou a favor da imigração. Outra coisa é dizer que seria possível, por exemplo, num ano, agora termos 1 milhão de pessoas a entrar em Portugal ao mesmo tempo e nem todas necessariamente com contratos de trabalho. Isso, do ponto de vista operacional, do ponto de vista de toda a estrutura do país, a estrutura económica, a estrutura social, até a estrutura política, seria difícil de acomodar. E, portanto, estes processos migratórios têm de ser feitos de acordo com regras, com os princípios do Estado de Direito e, portanto, têm de atender aqui a um conjunto de fatores. Até outubro do ano passado, outubro de 2022, alguém que quisesse ter um visto para residir em Portugal poderia vir de diversas maneiras, ou no estatuto de visto gold, portanto fazia um investimento de 500 mil euros, ou então tinha de ter um contrato de trabalho. Em outubro de 2022 houve aqui uma alteração do Governo e o Governo permitiu então que fosse possível vir para Portugal não com um contrato de trabalho, mas apenas à procura de trabalho. Portanto, no momento que entra em Portugal não tem que ter já um contrato de trabalho, que é, aliás, uma condição normalíssima na maior parte dos países do mundo, incluindo na Europa, Estados Unidos, Austrália, Canadá. É uma condição normal que é, para se poder, de facto, emigrar para esses países, é necessário aqui um contrato de trabalho. E isso é feito com uma razão que é óbvia e é sensata, que é a única forma de assegurar que as pessoas que se mudam para o país têm meios de subsistência próprios. Porque nós, no momento das pessoas chegarem ao país, não temos forma de saber se a pessoa tem meios de subsistência, se tem rendimentos próprios, se tem património que possa usar para permanecer nesse país com um mínimo de condições. Portanto, o contrato de trabalho é aqui, de certa forma, uma garantia. Ora, com esta alteração, então, como disse há pouco, em outubro de 2022 deixou de ser necessário então o contrato de trabalho. Basta apenas dizer que estamos à procura de trabalho. Consequência prática disto. Em 2 meses, notícia do Diário de Notícias, o IEFP, portanto, o Instituto
que acaba por gerir, é o Instituto de Emprego e de Formação Profissional, mas que acaba por gerir parte destes processos, recebeu 144 mil pedidos destes pedidos de visto de procura de emprego. Ora, isto foi em apenas 2 meses. Se nós anualizarmos isto, daria quase 900 mil pedidos no ano, admitindo, obviamente, que esta taxa se mantém. E só não foi mais porque, neste momento, as embaixadas de vários países não têm capacidade de resposta e, portanto, não têm recebido, não têm sido capazes de dar continuidade a tantos pedidos. Ora, se isto se mantivesse ao final do ano, nós teríamos quase 900 mil pedidos de visto para procura de trabalho. Significaria 900 mil pessoas a chegar a Portugal num ano. Isso não é, obviamente, comportável, porque muitas destas pessoas, sim, poderão eventualmente encontrar trabalho e aí têm um meio de subsistência e, portanto, conseguem gerir a sua vida, mas muitas outras podem não conseguir encontrar trabalho e aí levanta-se, claro, uma questão de Estado Social, como é que o Estado Social consegue aguentar, também uma questão de habitação, e é isto que explica porque é que estavam tantos imigrantes no mesmo apartamento, não tinham condições para pagar um apartamento só para si, principalmente agora com o preço das rendas como elas estão, e portanto isto levanta desafios muito grandes que nós temos de ter em conta. E portanto, se, uma vez mais recuando ao início, a minha posição de princípio é que a imigração é positiva e é bom que haja gente a querer vir para Portugal, isso tem de ser feito aqui num quadro de sustentável, em que permita que as pessoas venham, se integrem, consigam encontrar trabalho e consigam ter meios de subsistência próprios. O que nós temos neste momento, de facto, é aqui uma receita para o desastre e poderá levantar grandes tensões sociais e políticas e depois saberemos o que é que acontecerá. Vão os partidos extremistas do costume, populistas, aproveitar-se desta situação, estigmatizar os imigrantes e tentar fazer dos imigrantes aqui o bode expiatório dos problemas do país. Quando os imigrantes apenas estão a fazer é à procura de oportunidades que não encontram nos seus próprios países. E ao mesmo tempo, em paralelo, já agora, para terminar a crónica, nós temos os nossos jovens altamente qualificados que estão a emigrar para o encontro de oportunidades em Portugal. Obviamente que uma coisa não está relacionada com a outra, porque as pessoas que têm vindo para Portugal são pessoas de baixas ou nenhumas qualificações, enquanto que os nossos jovens já são altamente qualificados, licenciados e mestrados. Portanto, eles não competem diretamente pelos trabalhos, não é isso que está em causa, uns não roubam o trabalho aos outros, mas aqui o ponto relevante que é importante destacar é o nosso país está a criar condições para trabalho pouco qualificado, ao ponto de termos tanta gente a querer vir para Portugal e não tem condições, não dá oportunidades a pessoas altamente qualificadas que, enfim, são portugueses e que certamente gostariam de viver no seu país caso pudessem. Portanto, era esta a reflexão que eu invoco para este fim de semana e aproveito para, aliás, vos desejar um bom fim de semana e até para a semana.